pensamos, conforme o seu poder, que opera sobre nós. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera sobre nós. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 35 ao 44. Assim diz a palavra do Senhor. Já era tarde. E por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens. Nós vimos que os apóstolos fizeram esta colocação para Jesus, essa observação, porque eles estavam diante de uma multidão. Mas agora Jesus ele nos ensina que Deus usa o que você tem. Então, o que você tem aí para oferecer a Deus? Às vezes pensamos que para servir a Deus e honrá-lo, precisamos de muito. Os discípulos perguntaram: onde vamos conseguir pão para tanta gente? Jesus pergunta: o que é que vocês têm aí? Jesus usa aquilo que temos. Aquilo que você tem, mesmo que seja pouco, aos seus olhos, pode ser útil nas mãos de Jesus. Também aprendemos que o espiritual, ele tem mais importância do que o material, pois Jesus primeiro alimentou essa multidão com a palavra de Deus. Ele ensina primeiro e depois pensa no pão. Os apóstolos, mesmo sabendo, conhecendo a Escritura que diz que nem só de pão viverá o homem, estão preocupados somente com a parte física da multidão. A necessidade é real e Jesus não vai ignorar, mas vai mostrar primeiro o que é mais importante. Enquanto Jesus via pessoas como ovelhas sem pastor, os discípulos viam pessoas que iam trazer problemas para eles. Vendo um problema, imediatamente já pensam numa solução puramente humana. Manda todo mundo embora. Às vezes nós não queremos nos envolver na obra de Deus justamente por isso. Muitas pessoas não se envolvem porque não querem, entre aspas, problemas para suas vidas. Ou seja, não querem investir seu tempo em alguém ou em pessoas. Jesus ele tem uma outra ideia para ajudá-los a compreenderem
que nós sempre temos algo para oferecer para as pessoas e ajudá-las. Por isso ele diz: deem vocês mesmos comida a eles. Com essas palavras, Jesus dá aos apóstolos oportunidade de contornar o problema. Porém, eles manifestam uma preocupação ainda maior. A multidão é grande demais e nós não temos nada. Será? Já verificaram? Estão olhando somente para a multidão. E às vezes nós nos concentramos tanto no problema que esquecemos de procurar uma solução para resolver aquele problema. Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Vão ver, verifiquem. A lição importante aqui para nós é: se ficarmos parados, esperando as coisas acontecerem, certamente elas acontecerão do jeito que estamos falando. Ou seja, vai dar errado. Então, para que fazer algo? Não fique paralisado perante uma dificuldade, perante um problema. Sempre há uma solução. Nós não podemos ficar paralisados diante de situações que nos fazem sentir impotentes, se nós estamos diante do Todo-Poderoso. Quem participa da missão de Deus precisa ficar atento para não assumir a natureza de ovelha sem pastor, sem direção, sem saber o que fazer. Devemos sempre lembrar que nós estamos diante do Todo-Poderoso, que mesmo com todo o poder que tem, ainda conta com você e quer quer usar o que você tem na solução dos seus problemas. Ou seja, aquilo que você pode fazer, faça. O que não puder fazer, entregue nas mãos de Deus, confiante de que Ele fará o melhor. Eles não podiam oferecer pão porque eles não tinham. Isso era verdadeiro. Mas eles podiam oferecer ajuda procurando alguém que tivesse. Essa foi a proposta de Jesus. Caminhe entre as pessoas, desenvolva relacionamentos. E assim nós podemos ajudar uns aos outros. O que é que você tem aí para oferecer ao Senhor? Não pense, não cultive na mente que aquilo que você tem é pouco ou desprezível, pois nas mãos do Senhor pode ser útil até para uma multidão. Jesus faz o que aos olhos humanos é impossível. Ele alimenta todas as pessoas e o que sobra é mais do que o que tinha no início. Não devemos nos concentrar somente na alimentação, mas também aprender certos princípios que Jesus nos ensina nesse momento. Às vezes ficamos tão presos ao milagre da multiplicação que esquecemos que disciplina e organização é importante. É importante que tenhamos disciplina na obra do Senhor e organização também. Isso são importantes para satisfazerem nossas necessidades e as necessidades dos outros. Tudo que é feito de qualquer jeito desonra a Deus. E quando nós vemos uma dificuldade, nossa tendência, ao invés de procurar ajudar, de procurar uma solução, nossa tendência é reclamar ou dizer que não tem jeito. Tudo isso revela falta de disciplina e organização. Que nós possamos confiar em Deus, porque Deus quer usar o que você tem, o que eu tenho, para nos mostrar que nós podemos e devemos participar ativamente da sua missão. Que como necessitados espirituais e materiais, nós somos dependentes dele, dependentes de Deus. Que ele pode fazer o que aos olhos humanos é impossível. Ele pode fazer mais do que pedimos ou pensamos. Experimente, faça o teste e coloque nas mãos de Jesus
o que você tem e veja o que Ele é capaz de fazer. Que Deus te abençoe.